E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso PorscheCast, do Porsche Pre-Owned São Conrado e do Porsche Service Center Rio de Janeiro. E hoje estamos aqui na nossa loja do Porsche Pre-Owned com um cenário muito legal. Temos aqui um 997 2008, câmbio mecânico, único dono, um carro fantástico. Vocês podem estar um pouco longe, mas dá para ver um carro em excelente estado, muito legal. E aqui, do meu lado, dois grandes, como é que eu chamaria? Amigos e clientes, ou clientes e amigos? Cliente, e fornecedor. Fornecedor, um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Nós temos bombeiro, incêndio. Nós temos aqui o senhor José Leite, mais conhecido, ou sempre conhecido como Zeca. Isso. E o Marcelo Bombana, eles são da Racing Lube. A Racing Lube é um distribuidor de óleos de premium que atende toda a linha Porsche. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas acho que o Zeca está muito aqui na parte técnica e para quem tiver dúvida sempre pode perguntar. Mas vamos começar um pouquinho aqui com o Marcelo, que hoje está Martini, aqui está a camiseta Porsche, etc. Está super à vontade aqui. Marcelo, a gente se conhece desde 94. Quase 30 anos já. Esse negócio de 30 anos é tempo, né? tempo. Mas isso é legal no nosso PorscheCast, vamos chamar assim. A gente tem estado com clientes e amigos e a gente começa a falar assim, poxa, mas a gente já se conhece há 25, 28, 30 anos, realmente é incrível, o tempo passa, a gente não vê. E o Marcelo, eu me lembro bem, a gente estava falando sobre isso, ele também se lembrou, ele lembra até do defeito, eu não lembrava mais. A gente se conheceu em 94, ele tinha um carro que pouca gente, acho que hoje em dia conhece, um Volkswagen Corrado, era vermelho. É um vermelho. Vermelho, exatamente. VR6. Um vermelho, com motor VR6, que na época era assim o supra-sumo. Tinha 2, eu acho, no Rio de Janeiro. O Corrado tinha um design assim fantástico, era muito legal. Bem bonito. E ele se lembrou que quando a gente se conheceu, o carro ainda deu um defeito no ABS. No ABS, é um ABS. 30 anos depois ainda lembra do problema do ABS. E a gente já era o centro técnico Porsche, né? A gente estava começando. O carro era Volkswagen, família Porsche. Eu falei, eu vou por aqui porque não adiantava levar 30 anos atrás numa Recreio, numa concessionária Volkswagen que seja, para consertar o defeito, porque ninguém nem sabia. Exato. A ABS estava meio que começando em carro de linha, já existia há alguns anos, mas ainda estava começando. Isso. E a gente se conheceu nessa época e aí ficou um relacionamento. O Marcelo tinha... Na época eu não trabalhava com lubrificante, na época eu tinha concessionário de moto. Isso, aí depois... Era Auto Crazy, né? Moto Crazy, isso. Moto Crazy. Foi Suzuki, foi KTM, moto. E aí eu entrei pro lubrificante, montei a Race Lube em 2002. Já se fazem 20 anos já. Tá com 20 anos. Desde então, a gente sempre teve uma parceria. Foi. Tipo, pelo fato de ter os óleos diferenciados, óleos específicos, né, com homologações, porque começou, né, de 20 anos para cá, foi uma evolução assim absurda, né, em termos de viscosidade, homologação. As próprias montadoras começaram a criar normas, né, normas próprias nos lubrificantes, né, então não é qualquer óleo que pode usar em qualquer carro, né. Isso ao longo do tempo foi ficando uma coisa mais complexa. Cada vez mais exigente. E o grupo Volkswagen, principalmente na Porsche, tem um nível de exigência muito grande. Né? O Zeca estava me explicando também, né, que a Racing Lube então tem 20 anos, o Zeca também tem 20 anos de óleo. Exatamente. Isso aí. E a gente que já tem esse tempo todo, a gente pode acompanhar a evolução, né? É incrível como o que era o produto óleo, por exemplo, o lubrificante há 20 anos atrás e o que ele é hoje. E eu vejo, o Marcelo hoje também tem um Macan, né? Tem também um 992 Cargo, então sabe da importância disso. Mas uma coisa que eu no meu dia a dia lá no Porsche Service Center vejo, é que os clientes de uma forma geral, eles não entendem muito bem a importância do óleo. As pessoas acham que, por exemplo, eu vou trocar o óleo, o carro está pedindo, aparece lá no painel, né? Mas não troca de óleo agora e tal. Anualmente, a cada 10 mil quilômetros ou anualmente. E dependendo do tipo de uso, pode ser... E é uma coisa muito importante, porque a gente tem um problema no Brasil que é o combustível. As pessoas às vezes não
podem não entender, mas o combustível interfere na durabilidade e na qualidade do lubrificante. É importante falar. Pode contaminação. Exatamente, a contaminação. O álcool que temos Também, no combustível, ele sempre deixa, vai oxidando o óleo no cárter. Aí o cliente às vezes não entende por que ele está com o carro parado e ele tem que fazer a manutenção. Muitas vezes a Porsche pede a manutenção antes e ele não rodou. Essa questão a gente tem muito no dia a dia, principalmente nos esportivos. Agora com o advento do 992, como o carro é muito mais usável, vamos dizer assim, no dia a dia, as pessoas têm andado mais. Estão usando mais. Mas alguns anos atrás, ainda na época do 997, o carro não rodava 1000 km. Aí o painel manda, pede para fazer revisão, o cara falava assim, pô, mas eu andei 200 km, você tem que trocar o óleo. Aí o óleo sai limpinho. Aí o cliente fica, mas ele está ali, ele já perdeu propriedade. Isso aqui ninguém está vendo. Não está vendo. E aí gera em algum ponto que o óleo é obrigado a cumprir, em algum esforço que ele faz dentro do motor, ele já perde um pouco de atuação. E a Porsche, ela tem assim, eu que estou dentro da marca há muitos anos, ela tem uma preocupação muito grande, especificamente com o óleo, né? Isso a gente está junto também, a gente sempre troca essas informações, mas são os produtos homologados para cada modelo e para cada ano e para cada tipo de motor. Sim. Então acho que o cliente, muitas vezes até por falta desse tipo de informação técnica e por desconhecimento técnico também de motores, que enfim, não é a praia do cliente. Não é muito a praia dele, ele fala assim, não, mas eu vou no posto, vou comprar um óleo da marca X e não é 10, sei lá, 1040 ou 040, então é tudo a mesma coisa. Então acho que isso é uma coisa que, como eu estava falando, a Porsche dá muita importância e poucas pessoas entendem, e é muitas vezes uma informação técnica interna. Mas é que a tendência das pessoas é achar que a viscosidade é tudo, né? Você pega, por exemplo, um óleo desse aqui, para dar um exemplo, então o cliente vai ler ali, 5W40. A viscosidade sai 5W40. Hoje nós temos, sei lá, uns 6 ou 7 tipos de 5W40 no nosso estoque. Porque cada montador exige uma norma e aí precisa de um produto específico que atende, alguns atendem mais de uma marca, mas a variedade é muito grande hoje, não é só um 540, é um 540 com a norma tal, 540 com a norma tal, entendeu? Exatamente o que o Eitan está falando, existe essa diferença na função do óleo no motor para cada tipo de projeto que foi criado na engenharia das fábricas. Né? E aí o cliente, muitas vezes ele vai olhar o manual e, vamos dizer, a Porsche recomenda num determinado modelo 5W40. Então, em vez de ele virar o concessionário e colocar o óleo 5W40 com a norma correta, ele vai no posto, tem um óleo sintético aí 5W40? Tem. Ele, infelizmente, nem muitas vezes sabe o que é o 5W40. E uma coisa interessante que eu observo é que a norma que está por trás nem sempre está escrito na embalagem. E mesmo que ela esteja escrita, o cliente não tem como saber. Não tem como saber que o 540 no caso da Porsche é A40. Exatamente. Você vê, no caso do 540, tem um exemplo aqui, são duas viscosidades, duas normas de 540. Entendeu? Você tem o 540 com a norma A40 e tem o 540 mais moderno, que é dos carros mais novos, com a norma C40. Aí o cara fala, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Cada São um tem a sua aditivações função, diferentes. Né? E aí tem um 540, por exemplo, do posto, que não tem nenhuma das duas normas. Então o cara vai falar, mas meu carro é 540, tem o 540 ali, mas são coisas totalmente diferentes. Até dentro da Porsche muito importante a gente simplificar que não é só a questão da norma, né? Falando do posto ou de qualquer outro fornecedor, né? Não discriminando o óleo do posto em si, mas é que no lubrificante existe também a diferença da base de formação do lubrificante. Isso. Então o lubrificante não é só a norma, né? Não é só a viscosidade size 540. Para um produto ser homologado Porsche, toda a base, estrutura molecular do óleo atende a um padrão de exigência totalmente diferente de um 540 comum para um outro determinado veículo. E eu vejo que o posto,
claro que o negócio do posto é um negócio diferente do concessionário Porsche. Sim. Então, tanto o posto quanto talvez a grande maioria... Na troca de óleo normal. Exatamente. Coisa. Vamos dizer assim, da oficina independente, que não é autorizada a Porsche, ele também, como não tem a norma Porsche onde consultar, então ele também não sabe que para um determinado motor tem que usar a norma Exatamente. C40. Porque, só explicando um pouco aqui para o pessoal, a Porsche dentro de cada viscosidade tem normas, como o Marcelo estava falando. Então tem a norma A40, tem a norma C40, dentre outras. A norma C30, C30, C20. também C20, por aí Exatamente. vai. No mesmo... Hoje temos 4 normas em vigor de lubrificante Exato. na Porsche. Na Porsche. E Só na Porsche só são na quatro. Porsche. São quatro. E cada norma dessa se aplica a um determinado tipo de motor, numa determinada faixa de fabricação. Ano, modelo. Exatamente, É. e tudo mais. Turbo, sem turbo. Isso nem sempre, acho que quase nunca vai estar escrito na embalagem. Não. Então, como não é muito o negócio da oficina independente... Eles são mais generalistas. né? Exatamente. Porque ele tem que ter ele não vai nem ter aquele óleo específico Porsche, porque ele atende no mix dele um volume de Porsche. Ínfimo, quando atende. Né? Exatamente. Isso eu acho que pode ser ilustrado muito legal naquele gráfico que a gente estava falando outro dia, que vai aparecer aqui no nosso PorscheCast. Que é feito pelo fabricante dos aditivos. Exato, dos aditivos. Entendeu? Não é uma coisa independente de marcas de lubrificante. É o cara que fabrica os aditivos que faz esse estudo, esse gráfico, para provar o que cada norma atende. Com esse gráfico você tem uma ideia Exatamente da diferença Da de um diferença. produto comum para um produto com uma homologação. E e a até- diferença das normas. O que Exato. atende uma norma A40 e uma norma C40, já que ambos são 540. Ali você consegue ver. Então, eu acho que o gráfico ele explicita muito bem. Vamos pegar um óleo dentro de uma mesma viscosidade e de uma norma Porsche A40 e uma norma Porsche C40, qual é a diferença, as características que um tem que o outro não tem. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho meu 911, que é um determinado ano, eu sempre usei A40, por que agora eu vou usar o óleo C40 ou C20? Que Porque seja? não é uma evolução, é o que o Zeca falou, é uma evolução do lubrificante. Por exemplo, se não me engano, a norma A40 foi a que veio primeiro. É da época dos carros aspirados ainda. Então a norma C40 está sendo usada nos carros novos, tipo 992, que já são carros turbos com motores mais modernos. A gente tem que ver o seguinte, os motores estão evoluindo e a cavalaria, a potência também vem aumentando. Exato. É um motor. Hoje em dia a gente pega um 992, um motor 3.0 com 450 cavalos. O Quer dizer, GTS agora com 480 cavalos. então, estamos falando de 150 cavalos por litro. Eu me lembro que, enfim, quando a gente se conheceu, a Mitsubishi tinha um Eclipse e naquela época, para um motor turbo 100 cavalos por litro, era assim um negócio... Exatamente. Era uma meta, né? A montadora conseguiu atingir 100 cavalos, 100 cavalos por litro. Exatamente. Hoje nós estamos falando em mole 150 cavalos por litro. E é muito importante frisar também que as montadoras, principalmente as montadoras europeias e premium como a Porsche, elas têm uma preocupação muito grande com o meio ambiente. E o óleo é parte integrante para a montadora poder cumprir as normas de exigências ambientais mundiais hoje. Então o óleo também tem essa evolução para que o resíduo do óleo contribua com o meio ambiente. E atender a homologação e atender as normas. Então, hoje em dia está tendo problema com tem homologação. toda essa questão da proteção, da performance, mas tem que atender as normas Parece que ambientais. em 22 tem alguns modelos que já não estão nem conseguindo ser homologados, já está tendo alguma dificuldade justamente por causa disso, de meio ambiente. Então a evolução também nos... Outro dia, isso me lembrou, outro dia eu estava lendo um artigo da Porsche, exatamente como as características necessárias dos óleos lubrificantes hoje em dia são muitas vezes antagônicas, né? Quer dizer, você tem que lubrificar o motor, tem que refrigerar o motor. Sim. Grande parte, pouca gente pensa assim, porque a refrigeração do motor é a água.
Não, grande Não, parte. o óleo contribui com grande parte Esse gráfico, ó, de retirar a temperatura do motor. exatamente, esse Exatamente. gráfico das normas é justamente isso. Ele mostra os vários pontos que o lubrificante tem que Atua, né? Então, quer dizer, Não é só tirar atrito. ele tem que tirar atrito, tem que refrigerar o motor. limpeza, Exatamente. lubrificação, Tudo eliminar isso. atrito, são várias coisas. Ainda tem a parte de resíduo na câmara de Exatamente. combustão, né, que ele, enfim, tem que contribuir. Carbonização. Eles tem que têm estar de acordo com as emissões. os óleos modernos hoje, eles são quase isentos de cinzas sulfatadas e enxofre, que é um material orgânico que vem junto com Com a o combustão. petróleo, né, com a matéria-prima, né? Então, o tratamento químico, a sintetização desses óleos em laboratório para fazer uma molécula muito pura e que tenha quase nada de enxofre e cinza sulfatada, exatamente para não contaminar os filtros de partícula, que agora, além dos diesel, na Europa já estão vindo nos carros a gasolina. E na hora que tem a emissão no escapamento, ele tenha menos cinza sulfatada e enxofre, que contribui para o meio ambiente. E eu vejo que com esse advento do carro elétrico e que tem toda essa conscientização maior de meio ambiente, em que o carro elétrico ele tem emissões zero na utilização, vamos dizer assim, emissões zero, as normas são cada vez mais restritivas nos motores a combustão. Sim. Eu acho que a tendência nos Cada próximos vez mais. poucos anos está muito mais restrita, né? Quer dizer, Sim. o óleo tem cada vez Os uma... motores estão diminuindo cada Também, vez mais. Você é. pega hoje o motor 2.0, 4 cilindros com 400 cavalos, Exatamente. 450 A cavalos. gente está falando da potência específica, né? Exatamente. E diminuindo o motor, diminui os dutos, bomba de óleo menor, Então esse a artigo- viscosidade, o Isso aí. downside da viscosidade. Não, e aí os motores da Porsche, inclusive, tem bomba de óleo de pressão variável, Isso né? Tudo isso. Mas esse artigo da Porsche, então, que eu estava comentando, ele fala exatamente sobre essas características necessárias que são antagônicas. Então, como resolver, e você tem que ir para cá e tem que ir para lá ao mesmo tempo, e tem que atender os dois, e não tem muito jeito, né? Não tem muito jeito, chega um ponto que para, né? Exatamente. A própria norma CEA, ela teve um momento que ela parou, porque estava indo muito em função do ambiental, chegou um momento que os engenheiros chegaram no seu limite. Para eu ter performance, eu preciso disso aqui, e o ambiental precisava... E aí houve um momento que houve eles estão repensando exatamente como avançar nisso daí. Porque do ponto de vista do proprietário do Porsche, né? O que ele quer? Ele quer que o carro dele tenha a maior aceleração possível, a maior potência possível, o mais econômico possível, porque o óleo o óleo também gera economia. Fundamental, exatamente, influencia. E o carro, para ser homologado na parte governamental também, tem que atender todos os requisitos e não pode ter consumo. E eu acho que o cliente, eu estou nesse dia a dia, e reclamo muito com você, vocês sabem disso, é o preço do negócio. Exatamente. Então, Porque a modernidade do óleo encarece o produto. Então, a gente tem, nesses óleos mais recentes da classificação C20, a gente tem tido assim algumas questões, algumas colocações dos nossos clientes, é o preço do óleo. Sim. Então as pessoas, aquilo que a gente está falando no início, muitas vezes não entende, cara, por que eu vou Chega a pagar? custar 10 vezes mais caro que Exato. o 0,20 comum, às vezes, que você encontra num posto de gasolina. E aí entra aquilo, o cliente vai olhar, pô, mas 0,20 é 20, eu também é 0,20, como é que o teu custa 10 vezes? Isso aí. Aí muitas vezes ele opta por, não, vou fazer a troca de óleo no posto. E aí ele não está visualizando, né, Com esse gráfico que a gente vai viscosidade. colocar em algum momento aí no nosso podcast, eles vão poder ter uma noção grande da diferença entre o produto simplório, boa qualidade, mas com uma finalidade menor, né, com uso e exigência de performance menor, para uma homologação Porsche, né? Nós estamos falando aqui, eu estou me lembrando, quando foi? Na década de 80, quando eu trabalhava no desenvolvimento do Turbo, e a gente quis introduzir sistemas de turbocompressores no Brasil e tal, trabalhando com etanol, né? E o turbo é da IHI, e uma das coisas que o japonês sempre falava é o seguinte: então, tá bom, vocês vão desenvolver o sistema de turbo para os carros, mas que óleo vocês vão usar no Brasil? Engraçado que a gente que tem formação de engenharia e tal,
entende da coisa, mas eu também não tinha, mas enfim. Nos 80, o que tinha? O que nós podemos usar 40, e tal? 20, 50. E na época que eu aprendi isso, vamos dizer assim, o Japão, a IHI, tinha uma preocupação muito grande com um fenômeno chamado coking, que era o seguinte: o turbo, a turbina está numa temperatura muito elevada, e aí você vem andando com o carro e desliga. Quando você desliga, a temperatura na turbina pode estar aproximadamente 600, 700 graus, e o eixo é lubrificado. O que acontece pelos bancais, né? E o que acontecia nesse momento, que por isso o fenômeno chama-se coking, o óleo cozinhava, porque ele deixa de circular, porque o motor está desligado. Mas o turbo está com uma temperatura elevadíssima. Elevada. Então isso ao longo do tempo ia formando uma carbonização nos dutos. Que gerava falta de lubrificação. Exatamente, entupia e destruía o turbo quebrava o eixo. E daí na época veio uma espécie de um mito de que todo motor turbo, antes de você desligar, você tinha que deixar 2 minutos em marcha lenta. Eu deixo até hoje, não precisa não? Não precisa não? Hoje com o C20, etc. Acho que eu deixo até hoje. Mas vem daí. Por quê? O que acontecia? Você vem, na época que a gente fazia os kits turbo, todo mundo queria andar numa potência muito maior do que era o normal do motor, né? Porque o motor tinha um turbo e tal. E aí o que o pessoal fazia? Vinha andando rápido, parava, se desligasse o motor, ia dar esse problema. Então eles deixavam 2 minutos, a temperatura abaixava, o próprio óleo lubrificante contribuía para baixar a temperatura e depois desligava. E aí, para que a gente identificasse o óleo ideal dentro do que era produzido no Brasil, me lembro que na época, o Japão me pediu para que escolhesse alguns tipos de marcas e viscosidade de óleo lubrificante, que seriam até os indicados na época para os motores que a gente fazia, e nós mandamos para o Japão alguns litros. E eles tinham lá uma maneira de simular isso, que era pegava uma superfície quente, mais ou menos assim, e derramava o óleo e via o quanto ele ia criando essa carbonização. E tivemos uma surpresa positiva de que foram 2 marcas na época, tiveram uma classificação muito boa, e daí a gente começou a usar. Eles permitiram, porque eles disseram também, não adianta a gente exportar o turbo IHI, que na época a IHI fornecia para o motor do Ayrton Senna, quando começou os turbos na Fórmula 1 e tal. Então, na Fórmula Indy também, eles equipavam 100%. Aí tem uma imagem a zelar. Tem uma imagem a zelar, aí manda o turbo para o Brasil e aí quebra tudo. E muitos carros tiveram uma imagem maculada também pelo óleo errado que foi usado aqui, o óleo inadequado. Exatamente. Aconteceu muito isso. Não, e não houve aquela época, talvez na década de 90, que os motores começaram a dar... Eu tive em 90, Saveiro, 91, 92, eu fazia a prova de arrancada, eu tive turbo. É isso aí. Turbo. Mais quebrava do que andava, mas eu tive carro turbo. Mas fazia parte, né? Fazia parte. Mas eu me lembro também que houve uma época, talvez na década de 90, que os motores davam muito aquela goma por dentro, criava aquela lama. Que era exatamente a aplicação do óleo errado, tanto é que a Volkswagen entrou com aquela norma 502 na época. 502 na época, e muita gente achava que o óleo era mais caro também. Estava acostumado a usar um óleo mais grosso. A Audi entrou para 503, era uma evoluçãozinha do 502. Aí foi o primeiro momento que realmente a lubrificação foi exigida e o consumidor hoje já tem um pouco mais de conhecimento, já aceita mais o que a montadora pede. A evolução do óleo fase foi aconteceu, mas exatamente nessa fase que você mencionou aí foi exatamente a linha de corte que o consumidor estava acostumado a usar monoviscoso, 20W50 mineral, e teve que passar para um óleo 0,40 do dia para a noite, sintético. Não tinha muitas opções, o produto tinha uma diferença de preço absurda. Né? E nós estamos falando aqui, até o momento, muito de óleo de motor, né? Eu estou olhando aqui para o Zeca, vendo a camisa dele escrito Fuchs, e estou me lembrando aqui da Pentozin, que era o nome antigo da Fuchs. E a Fuchs comprou a Pentozin, né? E a Pentozin foi um fornecedor, né?
Na verdade, um fornecedor original da Porsche de câmbio Isso. e até óleo hoje, de suspensão hidráulica. Dentro do sistema lá, você tem como comprar os óleos. Os fluidos bem hidráulicos tamanho. todos, a parte de câmbio, a Fuchs é uma empresa que tem essa especialidade nos óleos de difícil execução, né? Do câmbio PDK. Você imagina o seguinte, né? Um câmbio PDK, você pega uma 992 Turbo, um carro que faz de 0 a 100 abaixo de 3, a rapidez com que ele troca de marcha, aquelas duas embreagens a banho de óleo lá dentro e troca para cá, troca para lá. E é um grande problema também que a gente encontra hoje no mercado, né? Porque o pessoal entende o PDK como um duplo embreagem e acaba aplicando esses multi-duplo embreagem que tem no mercado, que não tem a composição marcas, química exigida pela fabricante do câmbio, né? Então... porque o óleo de câmbio também tem norma. Tem norma, tem muita variação de um produto, vamos dizer câmbio assim, também do diferencial, para um produto da caixa de transferência. Original. Nós estamos falando aqui muito de motor, porque motor, a gente está ligado no motor, mas eu acho que é tudo. Mas é tudo. Hoje é tudo. E tem uma coisa também, o carro elétrico, né? Porque muita gente fala assim, o carro elétrico não tem óleo. Não, ele tem óleo, porque ele tem um câmbio, ele tem uma transmissão. A transmissão. Você lembrou bem também o fluido de freio, agora os fluidos de freio são mais finos também, mais agora. rápidos para atender os controles de tração, ABS. Aqui acho que vai um aspecto técnico interessante, que talvez nem todo mundo tenha conhecimento, que nos Porsches mais novos o freio ele já não é mais o hidrovácuo, então ele tem atuação elétrica. Então, como antigamente você pegava o vácuo do motor e o vácuo te ajudava na assistência, até porque o carro elétrico, ele não tem um motor a combustão, ele não tem uma bomba de vácuo, ele não tem uma bomba de vácuo elétrica também. Então, o atuador do freio que dá assistência é um atuador elétrico. Isso exige também uma nova classificação de óleos, que daí vem esses óleos de freio, também que são extremamente importantes. Isso. Porque ele tem que atuar na mesma velocidade que o sistema todo exige, né? E se você mantiver um produto inadequado, antigo, com a viscosidade maior também, ele não tem o tempo de reação exigido e começa a incompatibilizar com o sistema de ABS, com os módulos de controle. E tem também uma parte que muitos clientes também questionam, que a cada 2 anos a gente tem que trocar óleo de freio. O cara fala assim, pô, eu vou trocar óleo de freio, meu freio tá bom, eu tenho que trocar talvez a pastilha. Não tem nada a ver com a pastilha. Então a gente explica exatamente essa parte que o óleo de freio ele é higroscópico, ele absorve a umidade do ar, e aí ele fica contaminado por água, e aí pode estragar o sistema internamente. É todo fluido, né? A perda de eficiência e o equipamento... Todo fluido... Por corrosão interna. Exatamente. Todo fluido lubrificante, ele tem uma vida útil. O próprio câmbio automático, até bem pouco tempo atrás, ninguém trocava porque achava que estava vedado, né, na caixa, não tinha desgaste, né? Então, e hoje em dia o que mais acontece é troca de óleo de câmbio, todo mundo comprando máquina. Existe um tempo de durabilidade para tudo, não tem jeito. Então acho que é legal isso porque o cliente, ele olha, claro, a parte do custo da manutenção. E muitas vezes a manutenção preventiva, o cliente questiona mais. Mas quando é corretiva e ele tem um problema e tem que ser reparado, eu vou ter que trocar uma peça, é a peça. Agora, para ele gastar, vamos dizer assim, na verdade até um investimento, mas para ele investir na manutenção preventiva, mas meu carro está perfeito. Então eu entrei no centro técnico, no Porsche Center, eu tenho que trocar óleo do motor, óleo de freio, óleo do câmbio. Muitas vezes com pouca quilometragem. Com pouca quilometragem, que é só a fração do tempo. Isso aqui ele fica mais... então eles não reconhecem. Resiste mais, né? É igual avião é hora. Tem jeito, hora de uso e tempo. Exatamente. Não tem jeito, tem que ser feito. Não pode dar problema, né? Assim como um carro, né? Mas muitas vezes o proprietário ele vai e fala assim, não, então, de novo, ele lê lá o 5W40... E não tem optar em um outro lugar, não especializado. Então a gente, no nosso Porsche Service Center aqui no Rio de Janeiro, a gente gasta muito, a gente gosta, vamos dizer assim, tem um prazer muito grande em chegar para o cliente, aqueles que têm tempo e gostam de ouvir a coisa, e de explicar o porquê das coisas. Né? Não é só
só explicar porquê o nosso óleo custa mais caro, mas a importância O porquê que exatamente de custa isso, o valor disso. Porque até para o cliente poder entender o porquê que ele está gastando. E não é simplesmente um óleo qualquer ou alguma coisa assim, né? Saber dar valor exatamente essa parte técnica dos produtos que são aplicados. É aquilo, não é com relação à marca, porque a própria marca tem desde um 540X ao 540 5X, então é devido a homologações. Atender o que o manual do proprietário pede, ponto. E a Porsche tem um negócio também, vocês certamente conhecem isso, que os óleos eles são homologados por um determinado tempo. Então, vamos dizer, um determinado óleo da Fuchs... Acho que a cada 2 anos que renova a carta, a homologação. Então, a Porsche internamente... Isso. Ela exige... Ela está sempre Porsche... checando a qualidade e tudo para poder renovar a homologação. Então, se eu estou comprando um óleo, por exemplo, da Racing Lube... Não quer dizer que eu posso esquecer. Não adianta eu falar que tem a norma. Você no teu sistema vai entrar lá Porsche, vai falar óleo tal, está homologado, as cartas de validade, tem a validade. É importante o cliente entender isso. Não adianta o fornecedor dizer que tem uma carta de homologação. A Porsche é que tem que nos manuais internos ter uma homologação daquele óleo. E ela checa isso, como o Marcelo está falando, periodicamente a cada 2 anos. Exatamente tem essa diferencial também da marca, né? Que posso está sempre investindo e prestando para poder estar homologado e estar registrado e provar que realmente está vendendo um produto adequado, né? Exatamente. Isso é toda a diferença. Então essa parte da homologação realmente é muito importante. E a Porsche fala um negócio pra gente, que como nós temos, eu por exemplo, estou fazendo quase 30 anos de Porsche, mas a Porsche diz assim, sempre antes de fazer uma manutenção num Porsche, seja preventiva ou corretiva, consulte o manual. Aí você fala assim, pô, mas vem cá, eu troco óleo todo dia já há mais de 30 anos. Será que eu tenho que ir no manual olhar qual é o óleo que usa nesse carro aqui? Cara, mas você tem que se educar, né? Sim. De forma, eu vou olhar. Porque acontece muitas vezes isso, o óleo que mês passado estava homologado, agora não está mais. Vê, nesses últimos 2 anos, por exemplo, praticamente a linha 992 era toda C20. Eu peguei o manual, estava lá tudo C20. E se eu não me engano, ano passado, 21, alterou já para C40, 540, isso aí. Os 992. Saiu do 020, C20 para o 540, C40. E a linha C20, 020 ficou mais para SUV, acho que para a linha Boxer também ficou, para 718. Ou seja, mesmo então, teve uma mudança. Mesmo aquele, que é o nosso caso, um Porsche Service Center que está lá, há 30 anos já atendeu mais de 25 mil carros. Chega hoje umas 718 que seja para trocar óleo, é melhor eu entrar no sistema da Porsche e dar uma olhada, porque pode ser eles podem chegar até o meio do ano e ainda está, olha, a partir do meio acabamos de passar por isso, né? Acabamos de passar por isso. Era C20, passou para C40, de 20 para 21. Exatamente. Entendeu? E a empresa que não é um concessionário, né? A oficina, vamos dizer assim, vamos chamar de oficina, que não é um concessionário, pode ser um enorme auto center que atende, 2 mil carros mês, etc. Ela não tem acesso a essa documentação técnica. Sim. Então ela não tem como, nem que ela queira essa mudança. Não, e nem que ela queira que ela tenha esse viés técnico, né? Ela não tem como ter acesso a essa documentação da Porsche. Então acho que é aí que vem muito essa conscientização. Isso no dia a dia, porque até a própria fabricante, o próprio Fuchs, a gente também não tem uma informação imediata que você tem. Exatamente. Porque a Porsche é uma coisa online que você tem ali. Entendeu? Você vê, a gente tem as homologações, as documentações. Tanto que a gente C20, tanto que a gente troca muita informação isso. Exato. Entendeu? Às vezes eu pergunto, mas esse carro é esse ou é aquele? Tanto que a sua demanda foi exatamente assim. Eu lembro que a gente estava falando sobre isso no mês passado, uns 2 meses atrás talvez. Aí vocês dois falaram assim, não, então, qual é a norma da Porsche agora para a gente fazer a previsão de importação? Exatamente. Muda dos olhos. Exatamente, porque a gente tem que estar sempre um passo à frente para poder, no momento exato do teu cliente chegar pelo tempo, já ter o produto disponível. Né? Legal, acho que a conversa foi legal, mas faltou hoje aqui o sogro do...
Não podia deixar de comentar isso, que é uma figura lendária a lenda Porsche. A lenda Porsche do Brasil. Foi o cara que me ensinou a gostar de Porsche. E eu me lembro dele, podemos citar o nome dele aqui, não sei se ele vai ser... Se ninguém conhece ele. É o Tatu, que ninguém conhece. E eu me lembro, claro, olhando para você, eu me lembro do Tatu. O Tatu comprou a primeira Porsche importada pela Stuttgart na época. Quando a Stuttgart foi criada e aquilo mais, eu já tinha o Porsche Service Center. Eu me lembro do 993, quando começou com o 993. E daí ele tem várias Porsches até hoje, ainda passa para família, vamos dizer assim, toda aquela... Passa para a gente o entusiasmo com a marca. Exatamente, uma pena que ele não pôde vir. Uma coisa que ele sempre falou para mim, ele falou, o dia que você andar numa, você não vai querer saber de outro carro, e realmente isso é verdade. Quem anda, quem dirige uma, sabe, tem bastante diferença. Vou dizer que é um carro de corrida, né? Você anda na rua, é um carro de corrida que você faz tudo, exatamente. É um carro de corrida de uso diário. Esse compromisso entre a performance quase profissional a ir da escola, o exatamente, você vai no shopping, você vai para o escritório, você viaja com a família e você vai e anda no autódromo. Ela tem um termo para isso que ela chama de usabilidade do dia a dia. Então quando você compara a Porsche com outros carros de performance, muitas vezes os caras vão falar é o 0 a 100, é o 100 a 0, é o tempo lá em Nürburgring, etc. Mas é o seguinte, junta tudo isso e vai fazer compra no supermercado. Exatamente. E saiu do supermercado, vai para o track day. Exatamente. Isso é muito bom para o nosso país, né? Porque como a gente não tem as maravilhosas autobahns, nem as estradas europeias, você ter um carro muito mais acessível para andar nesse dia a dia nosso é uma vantagem enorme, né? E o Marcelo, que teve vários modelos de Porsche, também pôde acompanhar a evolução. É impressionante. Quando você acha que não tem o que melhorar, melhora. É impressionante. Eu me lembro quando a gente... O 991 foi assim uma mudança muito radical. Eu me lembro que a Porsche falava assim, então nós vamos lançar o 992. Aí todo mundo dizia assim, não, mas não tem muito... Tudo bem, o carro pode ter mais 20 cavalos, 30 cavalos, pode acelerar... Não é só isso, o carro é completamente diferente. Completamente. Você pega esse modelo aqui, o 992, é impressionante, parece que é um outro carro. E a Porsche vem com um 992 híbrido, que eu acho que vai ser assim uma mudança muito radical. Ela não fala nada de elétrico ainda, estamos falando de pelo menos até 2030. Em tese não se fala nada de 911 Isso é bom, né? Elétrico, turista, claro, trocar de marcha ali. Mas o híbrido, que vai usar uma tecnologia que a Porsche desenvolveu muito na corrida, que ela pretende adotar também se ela entrar na Fórmula 1 e tal. Ela já vem há bastante tempo no 24 horas de Le Mans correndo com carro híbrido. Já vem desenvolvendo. É um know-how que vai botar na rua, maravilhoso. E ali então uma tecnologia de híbrido aplicada especificamente à performance. Né? Então isso é esse mix que é o que ela deve vir no 992, o da nova geração. Não sei se o 992.2 ou o 994, que vai ser o 993. Nós estamos falando de 95. Isso. Então do 992 vai ter que pular para o 994. Mas eu acho que vai ser uma diferença, mais uma vez, muito grande e certamente novos requisitos aí de óleos lubrificantes, etc. Mais trabalho para a gente. A gente tem um futuro longo aí pela frente. Tem sim. Mas legal, eu acho que o assunto é assim, muito inesgotável, vou dizer. Nós aqui, a gente não quis entrar muito na parte mais técnica. Na tecnicidade, vamos usar esse termo da coisa para não ficar chato. Chato. Mas eu acho que as pessoas que estão ouvindo... Importante mostrar a diferença. Eu acho que essas dúvidas que aparecem, o porquê, que como a gente... muito comum. A gente não quis entrar no detalhe técnico da coisa aqui. A gente tem esse embasamento técnico, é a nossa preocupação do dia a dia. Sim, na nossa praia. Eu aqui, vamos dizer assim, representando o Porsche Service Center, vocês representando a tecnologia do lubrificante, vamos dizer assim. Eu acho que é legal essa troca com o cliente, quer dizer,
as pessoas tendo dúvidas, etc., acho que podem entrar em contato conosco. Eu acho que é bem legal, a gente vai ter o prazer em Foi bem esclarecer. bacana. Eu acho que o que fica muito dessa nossa conversa aqui que eu vejo é que é o porquê de que é importante, o porquê da importância do proprietário da Porsche cuidar do carro dentro de um concessionário, né? Que tem uma coisa que pode parecer que não tem a menor importância, que é a troca de óleo. Porque na cabeça do cliente, o que é uma troca de óleo? A troca de óleo é aquela revisão simples, chega lá, troca óleo e filtro e pronto, vai embora. Cara, isso é uma coisa que vai contribuir para a longevidade do produto de uma forma... É porque muitas pessoas também têm na cabeça que a revisão é trocar o óleo. Entendeu? E não é bem assim, só trocar o óleo. Hoje em dia existe, ainda mais com a tecnologia desses carros, exigem atualizações que precisa do equipamento que tem na oficina oficial. O scanner oficial. Né? Exatamente, não é só uma troca de óleo, uma revisão. Hoje em dia tem a parte da tecnologia, a eletrônica, associada com a mecânica também, e isso tudo é um contexto. E a revisão mais simples, mas a mais vital, né? Entendeu? Que vai contribuir, talvez de uma forma, numa média ponderada, o fator mais pesado, vamos dizer assim, para a longevidade do produto, né? E não é só no caso especificamente do Porsche, acho que qualquer marca, tudo. Claro. Porque hoje em dia o que você mais vê é as pessoas procurarem as oficinas para apagar uma luz, apagar outra. Apagar uma luz, se uma luz acendeu, porque tem algum problema. Exatamente, não é ir lá e apagar. Exatamente, só que a preocupação de muitos é chegar a apagar as luzes que estão no painel, não querer saber ou entender o porquê que aquela luz está acendendo, né? E eu que estou dentro da Porsche há tantos anos, mas principalmente hoje, o concessionário tem uma conexão online com a fábrica que é praticamente vamos dizer assim, tem uma interação muito grande com a fábrica. Que na Porsche isso é muito legal. A Porsche, ela, diferente de outras marcas que eu vejo, ela faz assim uma questão de que todas as informações estejam o mais imediato possível disponíveis para o concessionário. Então, como hoje em dia é tudo interligado no mundo, muitas vezes um problema que está acontecendo em algum lugar, rapidamente ele entra no sistema e a gente toma conhecimento. Então a Porsche não é uma empresa, ela dá uma extrema importância ao pós-vendas, porque ela sabe que você está super satisfeito na hora que você comprou a Porsche, vamos dizer, uma realização de um sonho. Mas não adianta nada se isso não for bem cuidado, se não te der a satisfação do dia a dia. O sonho vira pesadelo. Não é? Aí você fala, pô, tive aquele sonho de adolescência, realizei, agora virou um pesadelo. Então a Porsche entende muito bem isso, e uma das coisas que é fundamentais, que eu vejo no dia a dia, é essa disponibilidade de informações para o concessionário. Ela troca muitas das informações com o concessionário. Muitas vezes eu presencio, às vezes dentro da sua empresa, o pessoal trabalhando online com a fábrica, just on time, com o serviço acontecendo. Porque eles até pedem isso, olha, como eu te falei, né? Tem coisa mais... Você vai trocar o óleo, uma coisa corriqueira, ou vai tirar uma roda, ou vai trocar uma pastilha, aquilo que você acha que fez sempre a vida inteira e não tem nada de novo. A Porsche sempre fala, não, óleo manual, pode ser que tenha alguma novidade, alguma peça foi substituída. Até o método para começar a revisão tem uma metodologia toda diferenciada, né? Claro. Muito legal. Então foi um prazer ter vocês dois aqui nesse prazer todo nosso. Ambiente aqui. É maravilhoso. Né? Foi super legal para vocês gastarem esse teu tempo conosco aqui. Foi muito bom. E foi um prazer ter o pessoal da Racing Lube aqui, novamente com o Zeca, que é o técnico, vamos dizer assim, da Racing Lube, e o Marcelo, que talvez eu classificaria o Marcelo como aquele nosso amigo de 30 anos, a primeira coisa. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço.